noite, boa noite. Estamos começando a transmitir essa noite de estudos sobre a temática da escatologia. A gente está na terceira etapa, no terceiro encontro, e hoje é o último dia. Então vamos tentar aqui continuar nesse nosso percurso a respeito da doutrina das últimas coisas. Vamos aguardar os nossos amigos, irmãos interessados nesse assunto, relevante especialmente nos dias atuais, em que sinais a gente observa daqui e dali e começa a se perguntar se estamos às portas, né? Não é nada demais fazer-se essa pergunta. Então compartilhe aí essa nossa noite de estudos, essa reunião online. Você pode compartilhar, convidar amigos e colegas e vamos conversar um pouquinho, abrindo a Bíblia sobre esse assunto tão empolgante, que gera tanta curiosidade, em alguns até medo, em outros expectativa, que é o tema da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero lembrar aos irmãos da Igreja do Caminho que no próximo sábado nós vamos ter uma reunião interna via Zoom e onde apresentaremos a nossa confissão de fé da Igreja do Caminho. Vamos explicá-la, inclusive, para que vocês estejam inteirados de como a gente lê a Escritura, o que a gente entende que a Escritura define como questões fundamentais e nas quais não se pode mexer, e quais são os temas secundários e assim por diante, né, que vão perdendo importância na perspectiva dos temas mais importantes. Então, como igreja evangélica, o evangelho vai ter esse papel supremo na nossa fé e na nossa prática. Então, no sábado à noite, nós vamos ter essa reunião via Zoom com os amados irmãos que congregam com a gente. Vamos passar o link nesse momento dessa apresentação no próprio sábado, um pouquinho antes dessa nossa reunião, tá bem? E claro, no domingo a gente volta a estar aqui, como todo domingo, às 19 horas, né? Que é o nosso culto online. Aí a gente tem louvor e tem um momento também de palavra. Francisco conectado com a gente, Nicolas, Ayrton, Juliano, Gabriele, boa noite a todos, a Andréia também. Vamos chegando, pessoal. Começo sempre alguns minutinhos antes, né? Para a gente poder começar também o quanto antes o tema em si, que é essa abordagem sobre a escatologia ou a doutrina das últimas coisas, e que pela complexidade e também pelos textos poéticos que lidam com esse assunto, nem sempre a gente consegue fazer afirmações muito objetivas, né? Às vezes a gente tem possibilidades e a gente lida com essas possibilidades. De qualquer maneira, a gente se prepara para a volta de Jesus, tá bem? Então, compartilha, vou pedir mais uma vez essa nossa página aí, esse nosso momento, né, de estudos com teus amigos. Também, se puder, curte a página. Tudo isso, claro, para que a palavra de Deus cada vez vá mais longe. Uma breve recapitulada nos ajuda a entender o ponto em que a gente está agora. A gente comentou nas primeiras reuniões, ou no primeiro culto ou estudo sobre escatologia, que sem dúvida haverá uma volta de Jesus que será súbita, ela será repentina, ela será pessoal. Jesus não mandará ninguém fazer isso, no lugar dele ele virá mesmo. Isso será de forma visível e ele também virá em corpo, né? A ressurreição tem a ver com a ressurreição do corpo de Jesus, ele não vem só em espírito. Nós também mostramos a importância de a gente ter expectativa a respeito da volta de Jesus, embora a gente não saiba
quando ela vai se dar, temos que estar na expectativa, na esperança, né, com uma boa ansiedade a respeito desse dia, porque afinal, nesse dia, Jesus porá fim ao pecado e transformará todas as coisas, né? E nós estaremos para sempre com Ele, sem limitações, sem conhecimentos parciais. Nós veremos como a gente é. A luz plena de Deus pairará sobre nós e a gente será transformado. Dia de grande expectativa. A pergunta também que eu fiz foi: Jesus poderia voltar a qualquer momento? E a gente percebe, sim, muitas advertências a estarmos prontos. Assim como o dono da casa não sabe a noite em que o ladrão vem, a gente precisa estar preparado para todo momento. Mas, ao mesmo tempo, existem alguns sinais no Novo Testamento que evidenciam a iminência da volta de Jesus, ou seja, que para Jesus voltar, estes sinais teriam que estar acontecendo. E uma das alternativas que a gente propôs foi que talvez nem todos eles tenham acontecido, mas é possível que tenham acontecido, e esse especialmente das estrelas e da lua e do céu também poderiam acontecer muito rapidamente, de modo que a gente fosse pego de surpresa. São elementos de fenômenos cósmicos que, se Jesus quiser, poderão acontecer rapidamente e à vista de todo olho nu. Depois nós ingressamos no tema mais delicado, que é o tema do milênio. Basicamente nos situamos em Apocalipse capítulo 20 e lidamos com esse período temporal chamado milênio ou 1000 anos e tentamos interpretar o significado desse período. E é aqui que algumas divergências começam a acontecer. Vimos o primeiro grupo que na leitura de milênio entende que esse milênio já está em curso, que ele é a era da igreja e que não é Cristo vindo à Terra e executando um reino milenar terrestre, mas é esse período da igreja onde Jesus tirou um pouco do poder do diabo, quando o reino de Deus se acercou e os demônios começaram a sair. É como se a igreja tivesse agora autoridade para pregar o evangelho e fazer o reino avançar. Então, nesse sentido, quem é dessa linha amilenista, ela acha, essa pessoa, que o milênio está em curso, não é algo terrestre, é algo que se chamaria Era da Igreja, e alguns inclusive chamam esse entendimento de milenismo realizado. E eles fazem então uma leitura de Apocalipse 20 condizente com essa ideia. A outra corrente é a pós-milenista, que diria então que Jesus vem depois do milênio. Ela tem uma semelhança com a vertente amilenista, porque ela acredita, essa corrente, que a igreja vai crescer e se expandir de uma tal maneira que ela vai influenciar a cultura, a sociedade, e nós vamos ver um tempo de prosperidade e paz tamanhos que isso implicará ou trará a volta de Jesus tão logo esse reino então se expanda. Então é uma perspectiva que existe também, e que mais recentemente ganha novos adeptos, e basicamente é uma iniciativa muito também da igreja, claro, no poder do nome de Jesus, que expande o reino aqui na terra, e então depois Jesus Cristo vem e inaugura um tempo novo, ou seja, o estado eterno, porque o milênio já estaria em curso na medida em que o evangelho ganhasse essa força no mundo ou em alguma região mais delimitada. Uma outra corrente é a pré-milenista, onde, ao contrário da pós, que Jesus viria depois do milênio, nessa corrente se acredita que Jesus vem antes, ou seja, Jesus viria antes do milênio,
resgataria a sua igreja, tendo ela passado pela grande tribulação, e ao resgatar a sua igreja e arrebatá-la, voltaria com ela e iniciaria o período milenar aqui nesse plano, né? E aí eu falei muito bem que tem uma vertente dessa corrente, que é a pré-milenista, pré-tribulacional. A única diferença é que, além da volta de Jesus se dar antes do milênio, para os pré-milenistas, a volta de Jesus acontece bem antes, com o arrebatamento dos cristãos, que não passariam então pela grande tribulação. E, claro, nesse período da grande tribulação, muitos judeus seriam convertidos e pregariam o evangelho, e Jesus então voltaria no final, né, dessa grande tribulação para implantar esse milênio, vencendo o diabo, né, e seus súditos, entre os quais também seres humanos que se adequarão a esse chamamento. E, claro, depois do milênio, o estado eterno no qual todos nós vamos entrar. Então, qualquer dúvida também a respeito deste assunto, você pode revisitá-lo. Nós postamos o vídeo do último encontro, em que a gente trata só sobre milênio, no nosso Facebook. É só você olhar lá. A gente tinha tirado ele do ar e recolocou. Então, quarta-feira da semana passada, dá uma olhadinha lá no nosso Facebook, você vai encontrar o vídeo desse nosso último encontro. E eu queria me dedicar então nesse momento a falar sobre o juízo final. O texto de Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15, Apocalipse 20, versículos 11 a 15, o próprio título na minha Bíblia aqui de estudos, está ali como o juízo de Deus. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então vejam, o próprio texto inicia colocando esse trono de julgamento como grande trono branco. Daí esse nome ter se consolidado quando a gente pensa em juízo ou tribunal de juízo final. Ou seja, ele é, digamos assim, concretizado ou visualizado na figura desse grande trono branco. E é inevitável que aqui nós estejamos falando de um julgamento que virá sobre todos, né? Grandes e pequenos, como diz aqui, e até o livro da vida está presente e é aberto nesse momento, né? E é nesse sentido, então, que esse é um dos textos principais a respeito do que nós entendemos como juízo final. Agora, não é só em Apocalipse que esse assunto é trazido no Novo Testamento, é bom dizer, no capítulo 17 de Atos, quando Paulo está pregando num outro momento, ele aponta para um dia em que as pessoas passarão por esse juízo. No capítulo 17, versículo 30, ele diz lá: Deus não levou em conta os tempos da
ignorância, ele está ali em Atenas, discutindo com os filósofos, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça. Importante, porque a gente às vezes questiona o julgamento, mas o julgamento evidentemente aqui evidencia a justiça de Deus, não a nossa maneira de enxergar o que é justo. E por meio de quem que ele vai julgar? Por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então vejam, não só no texto de Apocalipse, mas também em Atos dos Apóstolos, esse assunto nos é aqui trazido. No próprio livro de Atos, no capítulo 24, também a gente encontra, no versículo 25, uma menção a esse juízo, quando Paulo está lá, diante de Félix. E diz lá, quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado. Então eu estou colocando isso aqui porque no texto o juízo aqui está com um J maiúsculo. É como se fosse assim uma doutrina bem clara, uma data bem definida pela qual todos nós vamos passar, e ela sim traz um certo amedrontamento, um certo temor. Afinal, quando eu sei que eu vou pagar, eu vou responder por meus atos, não só aqui nesse plano, mas lá no céu ou na vida por vir, isso causa um certo receio. Talvez não a Félix aqui na posição em que ele ocupava, governando, mas depois da morte. Quem é o nosso verdadeiro juiz? Quem é aquele que nós vamos enfrentar, né? Então, um outro texto logo a seguir, que está em Romanos mesmo, capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte: por meio dele vivemos, aliás, por meio dele viemos a receber graça, está falando de Jesus, e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé. Só que eu li o capítulo 1, é o capítulo 2, versículo 5. Mas, por ser teimoso e ser de coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação, veja de novo, do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. E aqui diz: vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então vejam que não é um tema isolado, de pouca proeminência no Novo Testamento. Ele é um texto e é um assunto que perpassa vários documentos. Um outro exemplo a gente pode citar em Mateus, que aí é um evangelho, capítulo 10, lá no seu versículo 15, vejamos aqui: em verdade lhes digo, Jesus falando, que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, e vejam que também está em maiúscula a expressão, do que para aquela cidade, né? Então vejam que esse dia está na boca de Jesus, está na boca do apóstolo Paulo, está na boca de João, que escreve essa carta de Apocalipse. Vamos encontrar no próprio livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 22, mais ou menos o mesmo relato que eu li agora. Eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Do que para vocês. Então vejam de novo, há um dia de juízo aqui definido. No 24, mas eu digo a você que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você, né? Então, Jesus aqui está falando de Cafarnaum, por ele ter morado ali, dado início ao seu ministério ali, e as pessoas
tendo rejeitado a ele, maior pecado elas têm, maior consciência, né, do que fizeram elas têm, então haverá maior rigor. Isso nos mostra que cada um vai ser julgado segundo o que pensa, sente, o que fez aos olhos de Deus, aos olhos de um justo juiz, como a gente está observando aqui. No capítulo 12 desse mesmo livro, versículo 36, Jesus também: digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda a palavra inútil que proferirem. Porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Então, de novo, dia do juízo é uma expressão em letra maiúscula. É uma data definida, um momento específico. E aqui sobre o palavreado inútil, e se vai dar conta, sim, a respeito disso. Um pouquinho mais adiante, no capítulo 25 de Mateus, eu estou insistindo na leitura desses textos porque, sim, tem gente hoje que nega o aspecto do juízo. Tem gente que hoje fala bastante do amor de Deus e não olha uma outra faceta, um outro atributo de Deus, que é a justiça, e com a qual também a gente vai lidar por causa de nossas injustiças. Aqui diz Mateus capítulo 25, versículos 31 em diante, está falando ali do grande julgamento. Nós não vamos ler todo esse trecho, porque ele vai até o versículo 46, mas basicamente aqui são usadas expressões como vida eterna, castigo eterno. No 31 diz que o Filho do Homem vai vir na sua majestade, vai se assentar no trono da sua glória, e as nações serão reunidas na sua presença, e ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa ovelhas de cabritos. Vai colocar as ovelhas à direita, os cabritos à esquerda, e vai dizer ao pessoal da direita: venham, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo. E aí depois ele vai dizer aos do outro lado, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque tive fome e vocês não me deram de comer. E aí, claro, em verdade vos digo que sempre que deixaste de fazer isso a um dos pequeninos, foi a mim que vocês deixaram de fazer. Irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então vejam que é um tema que está também bem insistentemente na boca de Jesus. Um outro texto, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, lida também com essa questão, quando diz lá: portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, Deus vai julgar os corações, e com base nisso, ele executará juízo, ele fará justiça. Então, se hoje a gente consegue iludir as pessoas, ser dissimulado, pensar e não falar ou não agir, mas o próprio sentir, na verdade, tudo isso demonstra a nossa pecaminosidade, por isso que a gente precisa de Jesus, e a justificação pela fé faz todo sentido aqui, porque a justiça de Cristo nos justifica até daquilo que a gente sente, daquilo que a gente deseja. Deus não nos salva só do que a gente faz, Deus nos salva daquilo que a gente é, Mas e aqueles que não estão em Cristo, que não creem no Evangelho e que tentam justificar-se por suas próprias obras ou por sua suposta bondade? Como é que eles enfrentam o justo juiz que manifesta os desígnios ou os segredos, as intenções dos corações? Diz aqui que cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Um outro texto também, para a gente não ficar só em Paulo e em Jesus e em João, Hebreus capítulo 6, versículo 2, também lida com isso, quando lá o autor aos Hebreus, lidando com as principais doutrinas cristãs, diz assim: avancemos, não lançando de novo o tema do arrependimento,
da fé em Deus, batismo e imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. Hebreus 6:2. Como dizendo assim, isso é uma doutrina. Não é só um assunto que aparece aqui e acolá sobre o qual há obscuridade. Há uma doutrina formulada, uma compreensão de como Deus lidará com o pecado, com a iniquidade, e aliás, como já fez ao longo da história, mas em juízos temporais. Agora haverá um juízo definitivo, que lidará conosco para todo sempre. E é aqui que o assunto se torna mais delicado. Então esse não é um assunto, digamos assim, que seja surpresa para os cristãos. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, agora vamos a um outro apóstolo, né? Pedro, pois, 2 Pedro 2,4, pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé. E aí o texto segue, né? Então vejam bem, reservando-os para juízo. Então haverá um dia de juízo. Isso é um dia definitivo, né? Marcado na agenda de Deus. Nós todos vamos enfrentar esse juízo. A diferença é como nós vamos para esse juízo. Nós, os cristãos, vamos com Cristo. Os não cristãos, os incrédulos, vão por si próprios. E como é que aí eles enfrentam o grande juízo, né? E Judas é um outro texto também, lá no versículo 6, que diz: e há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o dia ou para o juízo do grande dia. Judas, versículo 6. Vejam que muito na sintonia de Pedro. Então vejam que procurei assim olhar diferentes autores, diferentes textos, e todos eles são conclusivos em falar que sim, há um dia de juízo, que Deus vai executar esse juízo segundo o que ele entende como justo, né? Revelando o seu caráter, e não haverá como se esconder desse dia. Todos nós teremos que enfrentar este momento. Deus vai premiar a justiça e vai punir a injustiça feita ao longo da história, né? Tanto que há aqui louvor, há aqui galardão, há aqui recompensa, ou seja, há sinais bem claros e evidentes de que Deus premiará o que é feito de acordo com a sua vontade e a injustiça, como também punirá a iniquidade. Alguns exemplos já históricos de juízo nós os conhecemos. O dilúvio, a dispersão que Deus realizou na Torre de Babel, quando os homens ali, através daquela figura, quiseram se alçar a Deus, né, se tornando como ele. Sodoma e Gomorra enfrentaram juízo de Deus. E também há outros textos, por exemplo, Romanos capítulo 1 é bastante claro nessa direção de Deus executando o juízo e até entregando homens que fazem de imagens seus deuses a disposições irracionais, pecaminosas. E a leitura do capítulo 1 de Romanos, ela até nos assusta, né? Do que o ser humano é capaz de fazer quando Deus não é o seu Deus e ele faz de criaturas seus deuses e acaba perdendo-se completamente do ponto de vista moral, inclusive. Haverá também, segundo a Escritura, juízo sobre anjos, acabamos de ler aqui, tanto em Pedro como também em Judas, que esses seres estão algemados, aguardando ou estão ali reservados para o dia do juízo. E que haverá um juízo futuro é algo inquestionável. E eu quero ler também 2 Pedro 2, versículos 9 e 10. Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. De novo, é um outro texto, né?
especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais. E aí o texto prossegue nessa direção. Então, muito importante a gente afirmar pela Escritura que o dia do juízo, ou o juízo final, o eterno, que Deus executará, é uma doutrina clássica e fundamentada na Escritura, desde o começo até o final do Novo Testamento. Nós também podíamos ir ao Antigo Testamento, há bastante evidência disso lá, né? E por isso, para fins mais de praticidade, a gente não vai se ocupar com isso agora. Para os dispensacionalistas, o que são os dispensacionalistas? São aqueles que acham que Deus agiu ao longo da história de maneiras diferentes em tempos diferentes. Agiu com os judeus de um jeito, com a igreja do outro, e são esses da ideia pré-milenista, pré-tribulacionista, né? Que a igreja é arrebatada antes e na grande tribulação ficam os judeus que se convertem e Deus tem promessas especiais para a nação de Israel. Para eles, Mateus 24, dos versículos 31 a 46, que a gente leu agora há pouco, não se refeririam ao juízo final. Para eles, que são pré-tribulacionistas, mas também pré-milenistas, né, creem no arrebatamento, aquele julgamento de Mateus 24 é um julgamento somente das nações que se levantaram contra os judeus. Isso é muito, muito interessante, né? Ou seja, para eles, Mateus 24 não é o juízo final, mas o julgamento que vai ser depois da grande tribulação, né? Mas anterior ao milênio. E essas nações, então, terão esse primeiro julgamento, o primeiro julgamento de Deus. Essas nações passarão por esse julgamento de acordo com o tratamento dado ao povo judeu. Por isso que ainda hoje há movimentos dentro da igreja cristã que oram por Israel, a gente ora, toda a igreja cristã deve orar por Israel, mas alguns fazem isso motivados exatamente nesse sentido de apoiarem Israel, orarem por Israel e acreditarem que fazendo isso, essa bênção retornará para eles próprios, né? Então, as que trataram bem os judeus, as nações que fizeram isso, e estiverem dispostas a se submeter a Cristo, elas entrarão no milênio. Para essa corrente, que eu mencionei agora, dispensacionalista, também haverá um julgamento, já agora o segundo, das obras dos crentes. 2 Coríntios 5:10, a gente pode ler depois. Então é um primeiro julgamento das nações, como elas reagiram em relação aos judeus. Um segundo julgamento só para os crentes, das obras dos crentes, onde então eles vão receber galardão. E aí sim o terceiro julgamento, que é esse que eu menciono agora, né? No fim do milênio, para declarar castigo eterno para os incrédulos. Mas eu devo dizer que essa posição dispensacionalista é muito recente, como vimos na quarta passada, ela vem do século XIX para cá, né? Não esteve presente na história da igreja desde o seu começo, e por isso eu digo, a posição predominante em relação ao juízo final é de que há um dia, uma hora, né, concomitante de julgamento, onde todos nós seremos julgados. O juízo final ocorreria depois do milênio e da rebelião no final desse período. Ou seja, nesse sentido, como a gente vem construindo, o juízo final é algo que se dá depois do milênio, mesmo que a gente possa entender esse milênio de formas diferentes. E com isso quero me basear em Apocalipse, capítulo 20, para justificar o aspecto temporal aqui, né? Diz lá em Apocalipse 20, versículo 7, quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações. Então, agora se inicia o julgamento final, porque termina o milênio. E as nações serão enganadas dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha.
O número dessas é como a areia do mar. Né? Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Para todo o sempre. E aí sim, vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. Versículo 11, que é o versículo inicial do nosso encontro de hoje. Quer dizer, por isso se pode afirmar que o juízo final acontece depois do milênio e depois da rebelião que se dá, essa do diabo, no fim do milênio, com os seus adeptos, mas eles são vencidos por Cristo. Cristo será o juiz nesse tribunal, nesse juízo final. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, importante, a gente fundamental o que está dizendo, né? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz lá: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a vocês com insistência. Vejam aqui que Paulo diz a Timóteo que Cristo Jesus vai julgar vivos e mortos pela manifestação do seu reino. Né? Um outro texto em que a gente pode se basear é Atos capítulo 10, versículo 42, quando lá Pedro, me parece, está pregando aqui na casa de Cornélio e diz assim: Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. No capítulo 17 desse mesmo livro de Atos, ali no seu versículo 31, a gente vê isso de novo ser mencionado, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos, um texto inclusive que a gente já leu. Então fica evidente aqui que Jesus fará parte desse julgamento, mas será o próprio juiz. Em Mateus capítulo 25, versículos 31 a 33, você pode tomar nota desses textos e olhar com mais calma depois. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, se assentará no trono da sua glória. A gente leu esse texto também. Todas as nações serão reunidas na sua presença. E ele porá então as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então vejam que ele está no trono aqui. Né? E por fim, faço a leitura de João capítulo 5, versículos 26 e 27, quando aqui eles dizem assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Então, Cristo é o juiz nesse julgamento. Os incrédulos serão julgados, os mortos, os grandes e os pequenos, a gente leu isso em Apocalipse capítulo 20, bem no comecinho. Aparentemente haverá graus de punição nesse juízo, até para ele ser justo. O texto que a gente leu em Apocalipse 20 nos permite, inclusive, dizer isso, nos versículos 12 e 13. Grandes e pequenos, foram abertos os livros, que se supõe que tem os registros de cada pessoa, do que foi dito, vivido, pensado, né? Tem o livro da vida também, e ainda diz que o mar entregou os mortos que nele estavam, e a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras, versículo 13. Segundo as suas obras. Então há uma proporcionalidade aqui, há uma ação julgativa individualizada. Cada pessoa vai comparecer com o que é, com o que fez, e Deus terá o registro de tudo isso. Mateus capítulo 11, versículo 22, é um outro texto que lida
com essa questão, quando lá diz assim, já citamos esse texto, quando Jesus diz que para com a cidade de Cafarnaum haverá menos rigor do que para com Tiro e Sidom. Então haverá um rigor diferente, né? Haverá um rigor diferente. E o texto diz aqui, no dia do juízo, né? E aí podia ler Lucas 20 também. Tudo será lembrado. Mateus 12, 36, foi o texto também que lemos, né? Que a gente vai dar conta pela palavra inútil que proferiu. Que isso vai ficar, pelo jeito, registrado. E os segredos dos seres humanos serão descobertos. Os desígnios do coração serão descobertos, como a gente afirmou agora há pouco. Romanos 2,16 é um texto que fala exatamente também sobre isso, quando diz ali os segredos dos corações, né? Romanos 2,16 diz lá, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. De novo aqui Jesus é apresentado como esse juiz. E os crentes? Estamos falando aqui de julgamento, né? Aparentemente todos vão para esse julgamento. Mas como se dá esse julgamento? Nós sabemos pelo Evangelho que em Cristo estamos justificados. Estamos isentos da culpa. Não há mais condenação para aquele que está em Cristo, né? Somos livres da ira vindoura. Nós que cremos em Cristo estamos livres da ira e da banição ou da perdição eterna. Nós estamos garantidos do ponto de vista da nossa salvação. Agora, há indícios de que mesmo o crente, ele participará ou presenciará uma espécie de julgamento. Eu vou citar aqui Romanos capítulo 14, versículos 10 em diante, vejam que interessante. Romanos 14, você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, toda a língua confessará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. E Paulo está escrevendo aqui para cristãos. Então, algum tipo de juízo a gente vai enfrentar. Quem está com Cristo, com certeza, tem toda a sua garantia e certeza de uma salvação inabalável. Mas será que o fato de eu crer em Cristo e ser justificado implica em dizer que eu posso me descuidar ou que eu devo me descuidar em relação à minha vida, aos meus afazeres, ao meu ser e agir? Será que tem alguma relevância as minhas ações enquanto cristãos do ponto de vista de Deus para mim que fui justificado pela cruz? Um outro texto que a gente pode mencionar nesse sentido é o texto que eu disse antes, 2 Coríntios 5:10, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, de novo, é muito interessante esse assunto, porque a gente pode ter uma ideia errada de que a obra da cruz, o sangue de Jesus, o evangelho, que é a boa notícia de Deus, de reconciliação do ser humano com ele mesmo, nos torna irresponsáveis ou nos torna inimputáveis do ponto de vista da nossa relevância e do papel, das ações que a gente vai ter nesse mundo aqui. E pelo que o texto nos está a mostrar, parece que sim, essas nossas obras, nossas ações ou omissões serão levadas a um dia de juízo e aparentemente uma avaliação será feita a respeito delas. Romanos capítulo 2, versículo 6 em diante, a gente leu uma parte desse texto, agora vai ler todo ele, que no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus,
ele retribuirá a cada um segundo as suas obras, a vida eterna, aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego, mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Então eu acredito que Deus vai de fato julgar a cada um, e é muito importante aqui quando Paulo fala do bem ou do mal, a gente não substituir isso pela fé. Não é que Paulo está dizendo então que tem que ter boas obras para ser salvo, nada disso. Está pressuposta a fé aqui, né? Que é um bem, que é atitude boa, que é consequência da fé e é evidência da fé, né? Então, nesse sentido, Paulo não está mudando aqui a salvação pela fé e trocando-a por obras, não. É que essas obras testificam dessa fé. Então, quando ela, digamos assim, não é uma fé real, que não se transforma em obras, há que se questionar então esse novo nascimento. Mas, de qualquer maneira, o tema também aqui é o cristão. Lucas capítulo 8, versículo 17, é um outro texto que a gente pode ler. Vejam que há vários textos, né, para a gente ler. Portanto, vejam como vocês ouvem, porque ao que tiver, mais será dado. Ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Então, sim, existe uma máxima no Novo Testamento em especial, que a gente é julgado de acordo com as condições, com a consciência, com o bem que a gente recebeu. A gente tem que ser cuidadoso com aquilo que recebeu. A parábola dos talentos mesmo mostra isso, né? Quem mais recebeu acabou precisando ser responsável com aquilo que recebeu. E a quem mais é dado, mais é cobrado. Isso envolve também o ensino, o cuidado com a igreja. Então nós temos que ter muito cuidado em administrar bem tudo aquilo que o nosso Deus nos dá. Acho que já lemos Apocalipse, capítulo 20, eu não vou ler de novo, né? E Mateus 25 também não. Mesmo assim, isso não implica rediscutir salvação eterna, né? Quem tem o Filho tem a vida, o próprio Jesus disse. Agora, que o tema do galardão para o crente é um tema bíblico, e isso é fato. Eu dou um outro exemplo aqui, Apocalipse. Vamos citar um texto de Apocalipse, capítulo 11, versículo 18. Olha o que diz aqui, né? Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Agora, é claro que quando a gente fala de galardão e recompensa, é muito importante a gente mencionar isso. Que galardão e recompensa existirão melhores do que o próprio Cristo? Hoje a gente imagina a recompensa numa perspectiva humana, terrena e carnal, né? Quando a gente olha para o céu, né, nós precisamos lembrar lá que Deus será tudo em todos. Será que a gente terá necessidade de coisas que hoje a gente entende que poderiam ser galardão? Ou será que quando a gente tiver o nosso bem mais precioso, como Davi cantou, tu és a minha herança, tu és o meu cálice, né? Ou seja, o meu Deus, será que a gente vai querer outra coisa? Mas ainda assim, que Cristo seja esse grande galardão por excelência, parece que o texto dá a entender que sim, haverá para os cristãos recompensas segundo a fidelidade deles aqui na terra, e uma fidelidade que decorre da fé e não que tenta conquistar a fé. É bom dizer, é uma fidelidade sempre consequente da fé. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, é um outro texto da Escritura que a gente já leu. Não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração, e cada um receberá o seu louvor
cada um da parte de Deus. Né? Então, vejam como isso está bem evidente no Novo Testamento. O Colossenses, capítulo 3, versículo 25, é um outro trecho da Escritura que lida com esse assunto, e diz lá, né? Quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita, e nisto ninguém será tratado com parcialidade. Né? E ali o assunto é dos deveres de casa, esposa, marido, servos. Né? Mas vejam que o que a gente semeia, a gente colhe, quer dizer, a prática da injustiça não ficará impune. Ela, de alguma maneira, ou nessa vida, ou na vida por vir, ela será avaliada e colocada às claras. 1 Coríntios 3, 12 a 15 é um outro texto muito delicado para quem lida com a igreja. Né? Paulo vai dizer lá, cada um veja como edifica, porque ninguém pode edificar botando de novo outro fundamento e desrespeitando o principal, que é o próprio Cristo. Né? E ele lá então diz, no capítulo 3, versículo 12, o seguinte: se alguém edifica, e edifica não sendo ouro, prata e pedra preciosa, né, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Né? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano. Se, porém, se ele mesmo for salvo, ele será salvo através do fogo. Né? Ou seja, está evidente aqui, a partir desse texto, que o tema das obras tem relevância do ponto de vista desse juízo que a gente está trabalhando agora no Novo Testamento. Nesse sentido, vale a demonstração quanto à prática mútua de boas obras. Sim, nesse sentido é importante que nós nos estimulemos à prática das boas obras, né? E desejemos que os nossos irmãos sejam ricos nesse sentido, como Paulo recomenda a Tito, e também como a gente vê aqui nessa recomendação de Hebreus, no capítulo 10, versículo 24 e 25, orientando lá os irmãos a não deixarem de congregar. Diz ali: não deixemos de congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Né? Então, mas é muito importante destacar aqui que a gente não está restabelecendo a salvação por obras. Essas obras são atos prazerosos do Espírito de alguém que já é justificado e que naturalmente realiza em amor esses atos para a glória de Deus e para serviço ao próximo. E claro, quando a recomendação nos é feita no Novo Testamento nesse sentido, não é só nos motivando agora para a gente fazer a obra visando o que vai ganhar lá em cima, mas a gente sendo conscientizado de que, como filho de Deus, a gente opera no outro sistema. A gente funciona de uma outra maneira. E nos dediquemos ainda mais às boas obras, em especial quando as pessoas mais necessitam. Bom, os anjos também serão julgados. Acabamos de ler o texto de 2 Pedro 2,4 e Judas 6. 1 Coríntios 6,3 também nos diz isso. Muito interessante esse texto de 1 Coríntios 6,3 a respeito de julgamento, né? Diz lá: por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Paulo estava lá dando uma dica para os irmãos que não entravam em acordo e lamentando que estavam levando para um juízo terreno coisas que eles podiam resolver entre si. E ele então aqui coloca, né, essa hipótese, ou pelo menos essa realização futura de que sim, os crentes participarão desse julgamento, e os próprios anjos aqui, embora não especifique quais anjos serão, mas nós participaremos desses julgamentos, ou do julgamento dos seres angelicais. Nós tomaremos parte nisso. Vejam, esse texto então explicita isso, e não é só aqui que a gente vê isso, vemos isso também em outras passagens. Qual a necessidade do juízo final se Deus sabe tudo de antemão?
Essa é uma pergunta que pode ser feita. Se Deus já sabe o que eu penso, como é que eu ajo, por que que ele precisa num dia específico executar esse seu juízo? Eu vou citar aqui a frase de um autor, Louis Berkhoff, que diz assim: expor diante de todas as criaturas racionais a glória declarativa de Deus num ato formal e forense que engrandecerá, por um lado, a sua santidade e justiça e, por outro, a sua graça e misericórdia. Em outras palavras, é como se naquele dia Deus tivesse escolhido de forma pública, não só para ele mesmo, expor, né, ao mundo inteiro criado, tanto a bondade como a maldade humanas, e em tudo isso ser glorificado. Né? Glorificado na sua ação amorosa de redimir o ser humano do seu pecado, mas também glorificado na sua ação justa de punir a iniquidade e punir o próprio incrédulo. Deus demonstrará a sua justiça. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Vamos ler esse texto aqui, 1 Pedro 1, versículo 17, né? Se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Então vejam bem, né? Deus é o nosso Pai, julga sem parcialidade, e a gente não deve viver com temor nesse período de peregrinação onde a gente se encontra hoje. Um texto também que lida com essa justiça de Deus é Romanos capítulo 3, versículo 19. É um texto até relativamente conhecido nosso, Romanos 3, 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Então, a gente pode fazer a lembrança, inclusive, desse próprio capítulo, versículo 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Um outro texto, para ainda fortalecer esse entendimento, Apocalipse 19, versículos 1 e 2, nos dirão o seguinte: depois destas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a terra prostituta, ou a grande prostituta, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então existe também em todos nós uma expectativa por justiça. Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E uma grande parte dessa justiça Cristo realizou na cruz do Calvário, nos justificando. Mas nós, seres humanos que fomos criados com uma característica inerente a todos nós, de verdade, de honestidade, quando isso não acontece no nosso mundo, a gente sente que algo não está bem, e viver nesse mundo também considerando injustiça como uma coisa comum seria quase como a gente funcionar de um jeito para o qual não fomos criados. Então, sim, a humanidade, criada com esse senso de justiça, clama pela justiça, ainda que a justiça não seja vista. E por isso, Deus demonstrará nesse dia a sua justiça a partir dos textos que a gente leu agora há pouco. A gente vai só recomeçar aqui o Instagram, não saia daí, tá chegando bem no finalzinho, continuamos no Face, vamos recomeçar, então vou pedir ajuda aqui do nosso pessoal, vamos compartilhar, compartilhar, Baixo? Pode ser. Estamos tentando aqui só
Um minutinho. Isto. Rapidinho aí. Depois a gente corrige essa parte, Felipe. Posta qualquer coisa aí, depois a gente corrige. Deu, Felipe? Para a gente poder recomeçar. O vídeo está sendo carregado. Agora, a opção que a gente tem não é só de compartilhar no Story. Vamos lá, retoma agora. Vamos lá. Beleza? Obrigado pela paciência um pouquinho de todos, né? Voltamos pelo Instagram. Então eu estava dizendo exatamente isso, né? Deus, ele demonstra a sua justiça. E falando sobre o juízo final, a gente podia fazer algumas afirmações aqui importantes. Primeiro, o juízo final satisfaz o nosso próprio desejo de justiça no mundo. Acabei de citar aqui. E esse texto de Apocalipse 19 é muito claro, né, nesse sentido. Ou seja, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Justos e verdadeiros os seus juízos. Julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. O próprio Novo Testamento seguidamente nos orienta a não darmos lugar à ira, mas entregarmos essa ação retributiva a Deus. Ela não nos cabe, ela não nos pertence. Sim, o juízo final satisfaz o nosso próprio desejo de justiça no mundo injusto. Esse agir justo de Deus também no juízo nos capacita a perdoar livremente, de modo que a gente não tenha a intenção de se vingar de ninguém. Eu citei isso agora mesmo, Romanos 12, versículo 19, o que nos diz aqui o texto? Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então veja bem que importância a gente tem de destacar esse aspecto aqui, sim, da justiça, como nos auxiliando também no perdão. 1 Pedro 2, 22 e 23 vão ter uma reflexão semelhante, quando diz lá que Jesus não cometeu pecado, mas quando insultado não revidava com insultos, e quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Aquele que julga retamente. Então nós somos criados com essa expectativa de justiça, a gente carrega um DNA moral, ainda que manchado pelo pecado, numa perspectiva e expectativa de um mundo justo, de que se fale a verdade, de que as pessoas sejam boas, de que vivamos em paz. E isso é natural quando a gente não espera mais isso também, ou é porque a gente está doente, ou porque a gente ficou malicioso demais. Mas a gente precisa ter esse resquício de pureza, de acreditar num mundo melhor, ainda que saibamos que o pecado manchou essencialmente tudo que nós vemos por aí. Terceiro, entender que haverá um juízo final nos auxilia também a gente ter aqui uma vida justa, uma vida correta, que ajunta tesouros do céu, que entende que tem um Deus moral e que vai dar conta de tudo que Deus nos deu e como a gente cuida dessas coisas que Deus nos deu, nossa própria vida, nossa família e o que fazemos em relação ao nosso próximo. Então isso, querendo ou não, nos dá mais temor e nos motiva mais, por que não dizer, a fazermos aquilo que é correto. Os escarnecedores andam do jeito que andam porque desconhecem a justiça de Deus e o temor a Ele. O soberbo, na sua soberba, não investiga, ele, nas suas cogitações, não imagina que Deus exista, por isso que ele faz o mal que ele faz. 2 Pedro é um texto bem interessante, no capítulo 3, versículos
3 e 4, 2 Pedro 3, versículos 3 e 4, veja bem, antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, de novo, é uma expectativa frustrada, uma ideia de que Deus não vai voltar, de que Cristo não retornará. Então, isso acaba também afetando o dia a dia aqui. Assim como a igreja também, quando não tem a ideia presente e viva da volta de Jesus, ela vive nesse mundo como se isso aqui fosse nosso destino definitivo. Por isso que a ceia, repito, é em memória de Jesus até que ele volte. Ela tem esse olhar para os dois lados, né? Passado e o nosso futuro. Por isso é importante a gente perceber que sim, se deve pregar sobre o juízo. Sim, se deve pregar sobre esse dia em que todo mundo vai enfrentar o tribunal. E por isso é preciso advertir então as pessoas, inclusive as não cristãs, né? E Paulo fez isso em relação aos atenienses, em relação também a governadores. E mais, o juízo motiva também a obra de evangelização. Ninguém quer que as pessoas se percam, ninguém quer que a pessoa vá para o inferno. A gente quer que a pessoa seja salva, né? Que os seres humanos se encontrem com o evangelho. E isso então nos motiva a pregar o evangelho cada vez mais. Aqui mesmo, nesse capítulo 3 de 2 Pedro, versículo 9, Pedro escreve, o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada, mas é longânimo, paciente, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. E aí eu quero chegar num tema ainda mais específico, que envolve juízo, que é o inferno. Em poucas palavras, o inferno é um lugar de castigo eterno e consciente para o ímpio. Então, de novo, castigo eterno e consciente para o ímpio. E eu justifico essa minha fala em Mateus capítulo 25, versículo 30, que a gente encontra aqui, né? Quanto ao servo inútil, lance-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Quer dizer, o cara vai sentir, né? O cara vai sentir, o cara vai experimentar, ele não vai ficar dormindo, ou como alguns constroem a doutrina do aniquilamento, né? Ele não vai simplesmente morrer e não sofrer nada. Aparentemente, por esse texto, a gente consegue ver que a pessoa sentirá. Então o rei dirá, versículo 41, aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Versículo 46, estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Então, de novo, o inferno, segundo esses textos, é um lugar de castigo eterno e onde a pessoa tem consciência. Marcos capítulo 9, versículo 43, Marcos 9, 43, se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, porque é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as duas mãos ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Para o fogo que nunca se apaga. Claro que a aplicação desse texto aqui requer um outro momento de estudo, mas eu só estou usando o texto para falar de um conceito, inferno. E nesse inferno aqui, o fogo nunca se apaga. Em Lucas 16, 22, a gente encontra uma outra referência ao inferno. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão. Então, de novo, consciência, ele está no inferno, está em tormento, né? E quando você continua lendo o texto aqui, é até um texto bem chocante, porque ele pede assim, mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou
atormentado neste fogo. Então, é um outro texto que também lida com essa questão. Apocalipse, mais um, capítulo 14, versículo 9 até o 11, Apocalipse 14, 9 a 11, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem dia, nem de noite. Então daí vem então essa compreensão do inferno como um lugar, um estado eterno, no qual há consciência. Eu leio ainda em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 3, e disseram pela segunda vez, aleluia, e a sua fumaça sobe para todo sempre. E a sua fumaça sobe para todo sempre. Uma outra referência a um estado aí eterno. E Apocalipse 20, 10, por que não ler? O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontra uma besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Para todo sempre. Então, parece evidência textual suficiente para a gente entender o diabo, o inferno como um lugar, um estado de eternidade e de consciência a respeito do sofrimento que ali a pessoa terá. Alguns defendem o aniquilanismo, ou aniquilacionismo, quer dizer que a pessoa é ímpia, que não crê em Cristo, ela morre e o sofrimento que ela vai sofrer é nesse juízo, mas após esse sofrimento, após esse julgamento, ela é aniquilada. E tem algumas igrejas, inclusive, que caminham um pouco hoje nessa direção. E a justificativa é porque, eventualmente, a palavra usada para esse juízo ou sofrimento é destruição. Em Filipenses 3,19, 1 Tessalonicenses 5,3, 2 Tessalonicenses 1,9 e 2 Pedro 3,7, pelo menos se baseiam nesses textos pessoas que querem construir a ideia de um inferno como um lugar onde a pessoa sofre o juízo, mas ela é destruída, aniquilada, não fica sofrendo eternamente. Também quem pensa assim justifica a sua ideia alegando que Deus é amor, então Deus não podia colocar alguém em sofrimento durante tanto tempo. Um outro argumento é a desproporção da pena. Quer dizer, poxa, o cara peca aqui na vida, ou nasce pecador, e ele agora eternamente vai sofrer em relação aos seus pecados, depois de ser julgado então por Deus. E ainda há uma outra contestação que é feita quando então a pessoa diz o seguinte, bom, mas então se ele vai ficar no estado eterno de sofrimento, ele vai estar ali com o pecado, e essa presença contínua de uma criatura má num universo que Deus criou para ser perfeito não comprometeria a perfeição de Deus e a glória dele? Então são colocações que são feitas, e é bom dizer que nenhum crente tem que ter prazer nenhum no aniquilamento, aliás, em que alguém vá para o inferno, sabe? Acho que alguém que tiver esse desejo e esse sentimento tem que examinar a sua fé, examinar o Deus em quem creu, o Deus que lhe salvou. A gente ficar cuidando aí para as pessoas irem para o inferno, ou desejando que as pessoas possam ir para o inferno, isso não tem nada de amor cristão. Então, realmente é um tema delicado esse do inferno, daí também a razão de, dentro da igreja cristã, surgir a doutrina do universalismo,
imaginando que todos no final vão ser salvos, porque afinal Cristo teria morrido por todos, para que todos fossem salvos, e alguns inclusive acabaram saindo da igreja mais ortodoxa ou mais apostólica por causa exatamente da figura do inferno, não conseguindo combinar um Deus de amor com a figura do inferno, e passaram então a ler a Bíblia de um jeito diferente, expurgando essa doutrina, pelo menos do jeito que a gente a lê, da Escritura, e passando a tomar um outro caminho que é bastante perigoso. O tema é delicado. Paulo também lamenta o fato de irmãos seus, os judeus, não terem sido salvos ainda, né? Romanos capítulo 9, versículo 2, olha como é que Paulo se manifesta. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, né? Porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor de meus irmãos. Que coisa impressionante. Meus compatriotas, segundo a carne. Né? E aí ele começa a trabalhar com relação ao seu povo. Né? Então, sim, é um assunto delicado. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Né? Mateus 23 é um outro texto, no versículo 37, que toca nessa questão, quando lá a gente lê assim: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os meus filhos, como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer bendito o que vem em nome do Senhor. Então, de novo, né, quando a gente lida com a doutrina do inferno de uma maneira exclusivista ou com um sentimento de revanchismo, de ódio, de vingança, ou, sabe, não se dá conta de como Deus foi gracioso conosco, misericordioso conosco, de nos redimir de nossos pecados, e a gente lida com esse tema de uma maneira indiferente, né? Ou quem sabe até odiosa ou egoísta, talvez a gente não entendeu ainda a fé cristã e que a gente também merecia o inferno por nossos pecados e por nossa natureza pecaminosa. Mas Deus nos amou, nos reconciliou em Cristo, pela graça, pela fé. Não foi obra nossa, foi Ele que tomou essa iniciativa e Ele mesmo pagou os nossos pecados. Então a gente é privilegiado. Nesse sentido, é delicado, sim, o tema. Por outro lado, e aqui eu vou finalizando, Apocalipse capítulo 6 é um texto interessante nesse assunto. Apocalipse 6, versículo 10. Vejam o que diz aqui. Até quando, ó soberano, estão aqui clamando com voz forte as almas dos que foram mortos por causa da palavra e do testemunho que deram. Eles clamam: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Como é que o mal, o iníquo, o perverso agirá se ele tem a noção de que aquilo que ele faz não terá consequências? A educação, ela trabalha assim. Você acaba colhendo o que você planta, e ela se justifica exatamente porque a gente quer prevenir nossos filhos e quem a gente puder ensinar em todas as áreas, as pessoas colherem aquilo que plantam. Agora imagina se a gente premia a iniquidade, se a gente desfaz a ideia de um Deus moral, e a gente passa a ser nós, seres humanos, os deuses morais das nossas escolhas e decidindo o que é bom, o que é mal. Será que o que eu decido de bom é bom para o próximo? A sociedade é tão diversa, cada um acaba escolhendo o seu próprio caminho. Será que não tem um Deus que nos criou para um propósito, que nos mostrou o que é correto, o que é justo, o que é verdadeiro, o que é de boa fama?
as virtudes cristãs que moldaram a sociedade ocidental no seu começo e que hoje a gente vê, infelizmente, distorcidas, afetadas pelo pecado e pela maldade humana. O próprio Apocalipse ainda, no capítulo 19, nos versículos 1 a 4, nessa mesma direção, nos vão dizer o seguinte: depois destas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Já li esse texto. Porque julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez: Aleluia! E a sua fumaça sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo: Aleluia, aleluia. Imagina só se a resposta final para esse mundo, se a história desse mundo termina em como a gente hoje está olhando esse estado todo. Mas Jesus segue nos dizendo: bem-aventurados vocês que têm fome e sede de justiça, porque vocês serão fartos. Então, meus irmãos, a gente percorreu aqui um caminho nesses 3 encontros. A proposta era que fosse mesmo um projeto de estudos, onde a gente tinha textos a citar, doutrinas também a enfrentar, vertentes ou correntes interpretando diferentemente certos tópicos da escatologia, pelo menos tentando motivar vocês a terem um interesse por esse assunto. Agora, ele é um assunto bíblico e muito presente na Escritura, de modo que relativizá-lo ou se omitir a esse estudo não é o melhor caminho. E eu, para finalizar, quero citar o último texto em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, quando ali João, falando a respeito dessa revelação que ele teve de Jesus Cristo, ele diz assim: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, eu não consigo ver despropósito nessa advertência aqui. Quer dizer, há uma bem-aventurança para a pessoa que lê, para a pessoa que ouve e para a pessoa que guarda o que está escrito neste texto. E o tempo está próximo. E que a gente possa, de verdade, olhando para o texto, olhando para Jesus, olhando para o dia a dia, entregarmos à justiça de Deus, ao amor dele. A gente precisa entender isso. Tanto que a gente não entende o amor, é o tanto que a gente não entende a justiça de Deus. Essa é a verdade. Tem até uma canção que diz, que a gente nunca vai entender o amor de Deus naquela cruz. Nunca vai entender. Porque a gente entende o amor de Deus a partir assim do que seria melhor entre nós, seres humanos. Aí a gente entende alguém que ama mais, ou que é mais justo, ou mais bondoso, a gente tem uma ideia de amor. Mas o amor de Deus está acima de toda a humanidade e pecado. Acima de toda a comparação. Não é o amor humano o melhor possível entre nós, é o amor divino, puro, verdadeiro, sabe? Que fez o próprio Cristo descer do seu trono, e encarnar e viver entre nós cheio de graça e de verdade, passando fome, sendo tentado, caluniado, colocado no madeiro. As pessoas passavam meneando a cabeça e dizendo: quem é esse cara aí? Falava que era o Filho de Deus, desce da cruz que a gente vai crer em ti, cuspindo no seu rosto, colocando cruz de espinhos na sua cabeça, lhe açoitando, lhe fazendo passar por todo tipo de coisa. Lutero vai dizer que o Cristo, de fato, ele explicita a teologia da cruz. Quando Deus se faz pequeno, se faz vulnerável,
se faz acessível, mas ali está Deus. E esse é o mistério, ninguém imaginava que nesse espaço limitante, humano, numa manjedoura, né, ali estava Deus, o Salvador. E aí começa a inverter todo o processo de acesso do ser humano a Deus. Né? Todo o critério do que é bom, do que é grande e do que é belo. E não como os homens pensavam. Então eu digo a você, meu irmão, no meio dessa pandemia toda, dessa crise econômica, da crise emocional, onde muita gente hoje está sofrendo em casa, se sentindo sozinho, abandonado, com medo de literalmente não ter o que comer. Tenho certeza que essa é a realidade de muita gente. Você precisa saber que Deus vai cumprir cada uma das suas palavras. Ele é poderoso e nós, como tenho citado muito esse texto, ainda que a gente morra, nós somos de Jesus. Se estivermos vivos, somos dele. Se morrermos, somos dele também. E nesse sentido, minha oração é que você possa estar preparado para lidar com esse tema, que é o tema da volta de Cristo, onde ele vai inverter todo esse sistema aí, vai transformar essa terra toda. E nós mesmos vamos ser completamente transformados de corruptíveis em incorruptíveis. E aí a gente vai entender realmente quem a gente é, como diz 1 João 3, 2. Aí o que é conhecimento parcial vai ser total. Vai ser incrível. Tem essa expectativa. Esse mundo, nesse sentido, não tem nada a nos oferecer. Ele é o mundo de Deus que Deus criou? É. Mas ele é um mundo que já está julgado. Esse sistema já está julgado. Jesus disse, esse sistema nada tem em mim. Aqui na terra somos luzeiros. Devemos então com urgência pregar o evangelho ao maior número possível de pessoas. Porque é a nossa grande comissão. Sabe, no meio dessa crise de uma promessa que Jesus deu de voltar, só tem um comando para nós: ir e pregar o evangelho a toda a criatura e levar essas pessoas ao conhecimento de Cristo, para que sejam salvas, para que tenham perdão de seus pecados, para que sejam pessoas melhores neste mundo, para que tenham expectativa de justiça plena e perfeita em Cristo. Em Cristo. Que Deus possa te abençoar ricamente. É a minha oração no nome de Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento. Obrigado pela tua palavra que nos ilumina, nos esclarece, nos fortalece, nos dá esperança. Nós oramos nesse momento por cada pessoa que nos acompanhou nesses 3 encontros, pedindo que tu possas ainda nos dar mais sede de te conhecer, mais sede de aprender de ti, que tu nos possas fixar essas palavras no coração e na mente. Afinal, tu mesmo dizes, o tempo está próximo. Prepara-nos, Senhor. Abençoa o nosso país, abençoa o nosso estado, abençoa a nossa cidade de Porto Alegre e Grande Porto Alegre, abençoa a vida e a família de cada um dos nossos irmãos. Que estejamos prontos nos dias atuais para darmos conta dessa missão tão bela de anunciar que em Cristo há perdão, há reconciliação, há esperança, há paz com Deus. Em Cristo somos justificados por fé. Sim, Senhor, nos impulsiona uma vida virtuosa, rica em boas obras, obras de amor, de serviço, para a glória do teu nome, para que através dessas obras também as pessoas se perguntem sobre Deus e deem glórias a Ele, quando proclamamos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, ó Pai, fortalece a cada um de nós e nos abençoa. É o que eu te peço. Por Jesus, teu Filho. Amém e amém. 1h30, é isso, né? 1h30, foram 3 quartas-feiras que a gente caminhou. Eu espero poder pelo menos ter introduzido esse assunto. Ele sim é mais complexo do que isso. Nós podíamos nos deter muito mais em alguns tópicos, ok? Isso é verdade, né? Mas nossa ideia aqui foi, de fato, ter uma leitura mais panorâmica
e mais dogmática sobre o assunto. Até lemos alguns textos, mas talvez a gente podia estudar todo o livro de Apocalipse, o que seria o ideal. Olhar também para alguns textos, como o de Daniel, textos esses muito usados pelos dispensacionalistas, né, que usam aquele texto de maneira literal, considerando 70 semanas como de fato o período, no caso da 70ª semana, os 7 anos da grande tribulação, mas o tema da escatologia é sempre denso e dificilmente você vai conseguir ser muito objetivo em todos os tópicos, né? E a ideia então foi pelo menos oportunizar a todos uma experiência inicial quanto a esse tópico aqui. Tá bem? Deus abençoe a todos. Eu volto amanhã, quero dizer assim, amanhã eu vou fazer uma live no Facebook, só que na minha página pessoal, com o gerente regional da editora Concórdia, aqui em Porto Alegre. Essa editora publica as obras de Lutero, é da Igreja Luterana, e nós vamos bater um papo aqui, e vamos inclusive sortear livros, textos de Lutero. Então não dá para perder, amanhã, 8h30 da noite, na minha página do Facebook, não é no meu perfil, é na minha página, nós vamos começar essa live 20h30. Na semana passada a gente fez com o professor Wilson Schultz e amanhã com Valdemar Garcia, que é gerente da editora Concórdia aqui no Sul. E a gente vai apresentar para vocês algumas obras de Lutero e vamos inclusive sortear algumas dessas obras ao vivo. Essa é uma das editoras cristãs mais antigas do país e há anos trabalha aqui entre nós com muita dedicação, distribuindo e produzindo literatura evangélica, e em especial textos de Lutero e também das confissões luteranas. Tá bem? Deus abençoe a todos, tenham uma ótima noite, fiquem com Deus, a gente volta na próxima. Fiquem com Deus.